Oi, amigos, tudo bem? Eu sou Cleidiane Oliveira, do canal Leitura e Cia Terapia, e estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês a respeito de estratégias que podem lhe ajudar a despertar o leitor que existe dentro de você. O que você pode fazer para aprender a ler, para aprender a gostar de ler, para tornar a leitura um hábito em sua vida? É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje para vocês. E a gente espera que tudo isso que a gente vai falar possa lhe ajudar a se tornar um leitor, tá? Como a gente sempre fala por aqui, como vocês sabem, a leitura, ela é uma ferramenta super importante em nossas vidas. Eu sempre comparo a leitura a uma chave. Eu sempre gosto de usar essa metáfora da chave. Imagine uma chave. Imagine que você está num lugar preso e a sua vontade naquele momento é se libertar, é sair daquela prisão. Então você começa a procurar uma chave para poder abrir essa porta e se tornar livre. A leitura é essa chave. Ela pode libertar você dessa prisão onde você vive atualmente. E existem vários tipos de prisões. Existe a prisão emocional, existem prisões de relacionamento, existem vários tipos de problemas. Eu não sei exatamente qual problema que você está vivendo. Eu não sei se você tem problemas com relação à organização das suas finanças. E aí eu posso lhe dizer que existe uma chave que vai lhe ajudar com isso. Eu não sei se o seu problema é com relação aos relacionamentos interpessoais, se você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas em seu trabalho, em sua casa, em sua família. Então eu posso lhe dizer que também existe uma chave que vai abrir essa porta. Eu não sei se o seu problema é um problema emocional, se é depressão, se é ansiedade. Existe uma chave certa para abrir essa porta também. Enfim, existe um livro que se chama Farmácia Literária. E de acordo com esse livro, que foi resultado de uma pesquisa de duas pesquisadoras, de duas estudantes inglesas, segundo esse livro, para todos os problemas que você encontra na sua vida, existe uma chave. Existe uma leitura que você pode fazer e lhe ajudar. Ou seja, se você está com depressão, com ansiedade, leia sobre isso. Procure livros de autoajuda, procure livros que falem sobre isso. Porque como o próprio mestre, o maior mestre que já pisou nessa terra, ele nos ensinou, ele disse o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para que você se torne liberto, você precisa conhecer. Para que você se livre da depressão, da ansiedade, de problemas emocionais, você precisa conhecer esse problema. Então, procure livros que falem sobre isso. E esses livros, com certeza, vão lhe ajudar a te libertar desse grande mal. Se você tem problemas com dinheiro, existem vários livros que vão tratar de inteligência financeira. Então você procure ler sobre isso, que isso vai lhe ajudar. Enfim, a leitura, os livros, eles estão aí disponíveis. Basta a gente se dispor a lê-los. Eles existem para nos ajudar. Então eles são como chaves que se abrem, né? Que abrem as portas da gente para o mundo, para a compreensão do mundo, para a nossa compreensão, para a compreensão do outro, certo? Então, mas vamos ao que é principal hoje. O que é que eu tenho que fazer para me tornar uma leitora, um leitor? Primeiro, como tudo na vida, para se tornar leitor, você precisa montar um plano estratégico de leitura. Nada dá certo na nossa vida sem que a gente planeje. Tudo tem que ser planejado. E com a leitura não é diferente. Então, primeiro passo para que você se torne um bom leitor: planeje. Então, pegue um lápis, uma caneta, um papel e comece a escrever aí. Primeiro passo. Como é que a gente faz para planejar? Primeiro, estabeleça uma meta. Você precisa ter uma meta. Qual a sua meta de leitura para daqui até dezembro de 2020? Por exemplo, quantos livros você pretende ler de julho a dezembro de 2020?
Coloque aí no papel, estabeleça uma meta. Lembrando que toda meta ela tem que ser quantitativa. Então, você tem que estipular o prazo. Por exemplo, você vai colocar ler, vamos colocar um livro por mês. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ler 6 livros até dezembro, de julho a dezembro de 2020. Bom, pronto, essa é a sua meta. Então, o primeiro passo para que você se torne um leitor, para o seu planejamento, é estipular, escrever uma meta, certo? E lembrando que a meta tem que ser quantitativa, ela tem que ter quantidade. Quantos livros você pretende fazer até dezembro? Coloque aí no papel. Essa é a sua meta, certo? Depois que você colocou a sua meta, você precisa descobrir por quê. Esse é o ponto-chave. Por que você quer ler 6 livros até dezembro de 2020? Encontre essa resposta. Por que isso é importante para a sua vida? Coloque isso no papel, certo? Por quê? Lembrando que esse porquê é separado sem acento, que é aquele que a gente usa para fazer perguntas. Por quê? Responda. Busque a resposta para essa pergunta e coloque no papel. Há pesquisas que dizem que todas as vezes que a gente passa alguma coisa que a gente quer fazer, que a gente escreve no papel, a mente assimila melhor isso. Então, quando a gente escreve, é como se a gente estivesse forçando a nossa mente a colocar aquilo em prática. Por isso que é tão importante você escrever, você registrar aquilo que você quer. Então, coloque a sua meta e, em seguida, descubra o porquê você quer atingir essa meta. Por que isso é importante para você? Coloque a resposta. Por quê? Dentro do seu planejamento, meta, porquê, aí agora você vai escrever como. Você vai colocar o passo a passo, o que você tem que fazer diariamente para poder atingir a sua meta. Por exemplo, se a sua meta é ler um livro por mês, você vai ter que escrever como é que você vai fazer para ler um livro por mês. Quais são os passos? Primeiro, para que eu leia um livro por mês, eu preciso ler quantas páginas por dia? Então, aí está dentro do como. Então, como? Lendo um capítulo, 2 capítulos por dia, certo? Então, primeiro você tem que saber por quê e depois você vai dizer como é que você vai atingir a sua meta. É o passo a passo. Como é que eu atinjo a leitura de um livro por mês? Lendo tantas páginas, lendo tantos capítulos, aí você que vai definir, tá bom? Então, esse é o como. Além de colocar essa questão de quantas páginas, como é que eu vou fazer isso também? Tá dentro do como. Como é que eu faço para atingir a minha meta? Eu vou ler 2 capítulos por dia, vou reservar 1 hora do meu dia a cada dia para leitura. Isso também é importante que você coloque lá no seu planejamento. Esse é o como, é o passo a passo. Lendo tantas páginas, reservando tantas horas por dia. Outra coisa que é importante você colocar no como. Para você substituir um hábito por outro, você precisa saber o que não é bom na sua vida. Por exemplo, quanto tempo você passa nas redes sociais atualmente? Digamos que você passe 5 horas no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Então, você vai ter que abrir mão de alguma coisa que não é importante para você para colocar outra no lugar. Então, isso vai estar dentro do como também. Então, como? Reservando, tirando um tempo do uso das redes sociais para usar para leitura. Isso aí também está dentro do como. Então, voltando, primeiro você vai fazer a sua meta quantitativa, depois você vai colocar o porquê você quer atingir aquela meta e depois você vai colocar o passo a passo. Como? O que é que você tem que fazer a cada dia para atingir a sua meta, tá? Em seguida, você vai escrever para quê? Que na verdade está relacionado ao porquê. Para que você vai fazer isso? É a última resposta que você vai ter que encontrar, tá bom? Então, esse é o seu planejamento anual de leitura. Na verdade, semestral, porque a gente só tem 6 meses. Vamos pensar de julho a dezembro. Primeiro passo, faça o seu plano de ação de leitura. O seu plano estratégico de leitura. Por quê? Primeiro a meta, depois o porquê, depois como e depois para quê. Coloque tudo isso no papel para não esquecer, tá certo? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é o mais importante.
que é você colocar em prática tudo isso que você planejou. Então você precisa ter muita força de vontade para poder colocar em prática, para poder concretizar aquilo que você quer para a sua vida. Porque o homem, nenhum ser humano pode viver sem saber, primeiro, onde está e aonde quer chegar. Então, para isso, a gente precisa planejar e executar. Você já está com o seu planejamento, agora você precisa executar, coloque em prática. Faça do seu planejamento uma rotina. Existem pesquisas, existe uma pesquisa de uma faculdade americana que diz que toda rotina ela pode se tornar um hábito. Então você precisa fazer da leitura uma rotina. E qual é o tempo que a sua rotina se torna hábito? Os pesquisadores dizem que geralmente quando você quer mudar alguma coisa que não é muito complexa, você pode levar o seu hábito, a sua rotina vai virar hábito em 7 dias. Ou seja, depois de 7 dias que você está colocando em prática tudo isso que você planejou, provavelmente depois desse tempo, aquela sua rotina vai virar um hábito. E o que é um hábito? É algo que você faz como que mecanicamente. É algo que o seu próprio corpo, a sua própria vida já vai fazendo mecanicamente, sem que você precise se esforçar para isso. Então você precisa desenvolver o hábito de ler dessa forma. Como? Com força de vontade, colocando em prática aquilo que você planejou. Esse é um passo muito importante. Tá bom? Então, a gente espera que as dicas que a gente colocou para vocês aqui hoje sejam importantes, sejam relevantes e realmente te ajudem a se tornar um leitor de fato. Lembrando que, para ser leitor, você precisa tornar a sua rotina hábito. Isso tem que ser um hábito. E o que é um hábito? É aquilo que você faz todos os dias, certo? Para que a leitura lhe ajude, para que ela seja essa chave que vai abrir essa porta que você precisa tanto abrir, para que você possa ver os horizontes, para que você possa contemplar um mundo diferente, para que você atinja a sua libertação, você precisa fazer da leitura um hábito. Ela não precisa ser somente uma rotina. Primeiro, ela começa como rotina, e a rotina é algo um tanto doloroso, porque você não está acostumado. Mas depois desse período, depois de 7 dias, outros dizem que quando é algo mais complexo, você vai precisar de um tempo maior. Quem sabe 21 dias. É uma outra data que os pesquisadores também usam para falar sobre tornar a rotina em hábito. Então, torne a leitura um hábito em sua vida. Você vai começar primeiro com essa rotina, se esforçando para colocar o que você planejou em prática, e depois essa rotina vai se tornar um hábito. Quando ela se torna hábito, a leitura para você já não é nada mais tão maçante, tão ruim como muita gente pensa. Você começa a sentir a leitura como algo prazeroso, como algo inerente a você, que faz parte da sua vida, tá bom? Então essas são as nossas dicas de hoje e a gente espera que vocês coloquem tudo isso em prática para que se tornem verdadeiros leitores, tá? Eu sou Cleidiane, estou aqui disponível para o que vocês precisarem. Coloquem, comentem aí nos stories ou lá onde vocês acharem melhor, mandem mensagem para mim e a gente vai se comunicar. E eu estou aqui disponível para ajudar vocês, tá bom? Mas antes de sair daqui, vão lá no meu canal, Leitura e Cia Terapia, se inscrevam, coloquem lá um like, que isso é importante para que a gente continue produzindo aqui conhecimento e ajudando mais pessoas a se tornarem leitoras, ajudando mais pessoas a encontrarem essa chave, a virar essa chave e a se libertarem, tá bom? Contem sempre comigo e até breve.